Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje é dia de falar sobre o diretor alemão Rainer Werner Fassbinder e a importância dele para a história do cinema. Um dos motivos pelos quais a gente fala da obra dele até hoje é o fato de ele ter tido uma trajetória bem singular. Fassbinder dirigiu mais de 30 longas-metragens, além de 30 peças de teatro, e também atuou em mais de 30 filmes como ator, não só os filmes dele mesmo, tudo isso em menos de 15 anos de carreira, ou seja, foi um ritmo completamente frenético de trabalho e de criação. Ele também é conhecido por ter sido um dos expoentes do cinema queer, um dos principais nomes do novo cinema alemão e por ter feito uma das conjunções mais interessantes entre cinema, literatura e teatro. Se hoje ele é facilmente considerado um gênio, um dos grandes autores da história do cinema, é importante lembrar que nem sempre foi assim. Ele sofreu muito para ter financiamento das obras dele e a cada grande sucesso ele era seguido por alguns filmes que não tinham uma recepção nada favorável. Isso vem tanto das experimentações do Fassbinder quanto da própria personalidade dele, que sempre foi muito controversa. Ele teve brigas gigantescas com atores, diretores de fotografia, montadores, etc. Brigas de quebrar, de bater em set. Ele foi conhecido por se relacionar afetivamente tanto com as atrizes que participaram dos filmes dele, quanto com os atores. Ele era assumidamente bissexual, ele foi, por exemplo, casado com a Ingrid Cavan, enquanto teve namoros muito longos com o Armin Maier e o Elhedi Ben Salem. Com todas as falas controversas e muito questionáveis do Fassbinder, a gente imagina que se ele fosse um diretor contemporâneo, agora do século XXI, ele provavelmente teria sofrido perseguições judiciais, inclusive, o movimento Me Too teria sido cancelado nas redes sociais. Nada disso aconteceu. Os atores permaneciam com ele como uma trupe teatral, que inclusive era. Fassbinder começa sua carreira no teatro. E mesmo essas pessoas que tinham muitas ressalvas quanto às atitudes dele continuavam a trabalhar com o diretor porque viam que o resultado daquilo que faziam era muito favorável. Os primeiros filmes dele, como O Amor é Mais Frio que a Morte ou Precaução ante uma Prostituta, eram muito inspirados no modelo americano. Esse primeiro filme em particular é em preto e branco, claramente uma história de gangsters, quase uma paródia. Ele levou vaias com esse primeiro filme. O Precaução também não teve uma resposta muito boa. Isso levou o Fassbinder a ter uma distância de 8 meses, a pausa mais longa que ele fez como cineasta. E é quando ele descobriu Douglas Sirk, o mestre do melodrama norte-americano, que se tornou um amigo próximo dele, embora o Sirk fosse muito mais velho, e isso determinou os rumos da carreira do Fassbinder, que se aproximou cada vez mais do melodrama. No entanto, ao contrário do Sirk e outros diretores norte-americanos, a gente pode dizer que Fassbinder não era nada otimista em relação ao amor. Ele mesmo dizia que o grande tema dos trabalhos dele sempre foi a exploração dos sentimentos e o abuso do afeto alheio. A maioria dessas histórias gira em torno de pessoas apaixonadas que entregam todo o amor, toda a confiança delas e que em seguida é traída, é humilhada e tem um final trágico, ou pelo menos muito triste. A gente raramente tem finais felizes nas histórias do Fassbinder. O diretor fica conhecido no primeiro momento pelos melodramas femininos, ou seja, tem mulheres à frente das tramas sendo oprimidas pelo sistema, pelo marido, pelos filhos. E um dos principais casos vem de As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, adaptado da peça de teatro, que acompanha a história de uma grande artista dentro de seu apartamento, cercada da assistente dela, fiel e claramente apaixonada por ela, e também de uma garota nova, bissexual, que ela conhece, que se chama Karen. O relacionamento entre essas três personagens é completamente tóxico, manipulador, abusivo, e representa uma das primeiras incursões do diretor naquilo que a gente começou a chamar de estética queer, ou seja, não adianta você filmar uma história de amor entre mulheres, ou entre homens, ou com personagens trans, da mesma maneira que você filmaria uma história entre um homem e uma mulher. Precisa ter uma estética própria. Ele começa a usar o kitsch, as luzes diferentes, os cenários de maneira muito diferente. Muitas outras mulheres tristes aparecem na filmografia dele, como o caso de O Medo do Medo e Amor e Preconceito, e até por isso ele foi conhecido durante muito tempo como um cineasta misógino, que teria desprezo pelas mulheres. Ele sempre respondeu que, pelo contrário, ele era apaixonado pelas mulheres, ele tinha uma verdadeira devoção pela mãe dele, que era a contadora dos filmes dele, e que, na verdade, ele só queria representar a opressão de um sistema que sempre existiu e que mereceria ser tratada no cinema. Conforme o Fassbinder amadurece o seu estilo, ele começa a também fazer alguns melodramas masculinos, com homens à frente da trama, mas mais uma vez serão homens fracos, passivos, que internalizam a opressão do sistema ao invés de se rebelar contra ela. Neste grupo, a grande obra dele, sem dúvida, foi O Medo Consome a Alma, que é a história de um imigrante se relacionando com uma senhora alemã muito mais velha, e o preconceito que os dois sofrem em função desse romance. Aqui o tema da exploração dos sentimentos se torna muito claro e também vai ficar cada vez mais claro em filmes como O Direito do Mais Forte é a Liberdade e Mundo ao Telefone. Tantas críticas ou defesas do Fassbinder vêm muito do posicionamento político dele, que sempre foi bastante ambíguo.
Ele era radicalmente contra o nazismo e os resquícios do pensamento nazista que existiam ainda na Alemanha, mas ele também se posicionava contra esse dito terrorismo de extrema esquerda, por exemplo, do grupo Baader-Meinhof. Isso levou Fassbinder a pensar muito tempo em se exilar e também a produzir obras muito mais melancólicas, muito mais desesperançosas. As histórias dele começam a ser concentradas, então, principalmente na Segunda Guerra ou nas consequências dela. Por exemplo, Lili Marlene e O Casamento de Maria Braun se passam durante a Segunda Guerra Mundial, e filmes como Lola e O Desespero de Verônica Voss são diretamente após a guerra. Em O Casamento de Maria Braun, ele retoma a parceria com a Hanna Schygulla, que é uma das principais atrizes de todo o percurso dele, narrando a história de uma mulher que se casa e no dia seguinte perde o marido para a guerra. Esse projeto traz uma síntese muito boa entre o melodrama, as histórias de opressão feminina e as tramas históricas. E por causa desse sucesso, Fassbinder começou a trabalhar com orçamentos cada vez mais confortáveis, para filmar novas tramas de guerra com mulheres fortes ao centro da trama, que eram claras variações da Maria Braun. Mas tanto o Lola quanto o Lili Marlene, que tinham muito mais dinheiro, também tinham muito mais intervenção e controle dos produtores. No final, nem o Fassbinder estava muito contente com o resultado, nem o público, nem os críticos, que inclusive acusaram essas grandes produções de serem fascinadas pela estética nazista do grande espetáculo e de enaltecer o patriotismo alemão. É na busca por um projeto autoral que o Fassbinder se arrisca em Berlin Alexanderplatz, um romance pelo qual ele sempre foi fascinado desde garoto, que traz a história de um homem oprimido pelo sistema sendo vencido por ele, o que tem tudo a ver com o que Fassbinder sempre gostou de fazer. Essa adaptação da obra do Alfred Dublin teve 14 episódios e mais de 15 horas de duração no total, mas ao invés de fazer uma adaptação moderada, palatável ao público em casa, o Fassbinder fez algo muito radical, com citações bem diretas ao nazismo e aos campos de concentração. O resultado é que, embora Berlin Alexanderplatz tenha sido muito bem recebido no Festival de Veneza, ele não foi bem recebido na televisão. As famílias tradicionais ficaram assustadas com essa série e ele foi retirado do horário nobre. Ou seja, até o fim da vida, o Fassbinder teima em encontrar o público dele e encontrar o limite entre obras populares. Ele sempre quis ter sucesso e também uma linguagem autoral. Talvez essa conjunção tenha acontecido muito bem em O Desespero de Verônica Voss, o penúltimo filme da vida dele, que foi também o único a receber o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Essa obra em preto e branco, super estilizada, é adaptada da história real de uma atriz que fazia filmes nazistas e quando acaba o Terceiro Reich, ela não consegue se reinserir nos filmes democráticos. Ironicamente, Verônica Voss morre na história de uma overdose de remédios, de medicamentos, exatamente como vai acontecer ao próprio Fassbinder menos de um ano depois. Mas a última obra da vida do artista vem mesmo com Querelle, a adaptação de Jean Genet, o poeta maldito francês, inclusive com vários atores franceses na trama, que é algo assumidamente teatral, radical, kitsch, queer, sobre um marinheiro gay. Fassbinder finalizou o filme, mas não sobreviveu para assistir a estreia do Querelle. Essa trajetória foi encerrada prematuramente e a morte do Fassbinder também foi um dos principais motivos para o desmantelamento do que a gente chamou de novo cinema alemão. No final, não é difícil entender porque a gente considera o Fassbinder como um autor dentro dessa lógica da política dos autores. Primeiro porque ele controlava muito todas as etapas do filme dele, de roteiro, direção, produção, ele atuava em muitos deles, ele chegou a fazer direção de arte, chegou a fazer trilha sonora, chegou a influenciar na montagem. Além disso, a vida privada dele e essa vida pública nunca se separaram. Ele sempre se colocou nas obras, ele sempre se relacionou com os atores e atrizes. Em muitos casos, eles dormiam todos juntos na mesma locação enquanto filmavam. E para alguém que fez tantos filmes em tão pouco tempo, ele estava sempre em sets de filmagem, em experiências de grupo. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, não se esquece de seguir o canal, ativa as notificações, compartilha com amigos, vamos fazer esse trabalho crescer. E também fica de olho nos textos publicados no meiamargo.com. Até a próxima!